Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Método do Zero ao Arremate. E na aula de hoje, a aula número 7, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre arrematação na prática. Então, a aula de hoje é para demonstrar para vocês algumas técnicas que nós aqui do Arca-Leilões utilizamos e também, para trazer bastante conhecimento para vocês aí sobre a questão da arrematação, que é algo que os alunos costumam ficar com bastante dúvida. Então vamos indo logo ao que nos interessa. Então, nessa aula a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre como funciona a questão da arrematação. Vou passar para vocês um vídeo do último veículo aí que eu estava disputando, tentando a arrematação dele. Vamos falar um pouquinho sobre lotes de treinamento, até para vocês poder praticar a questão dos lances. Algumas dicas, passar para vocês aí também sobre arrematação e algumas dúvidas frequentes, alguns assuntos que acabam surgindo algumas dúvidas quando a gente acaba falando sobre arrematação. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo, que foi o último carro aqui que eu estava tentando arrematar mês passado. E aí, enquanto passo o vídeo, eu vou falando para vocês o que estava acontecendo e vou explicando para ficar mais didática essa aula. Então, só esperar carregar aqui. Então, vamos dar o play. Não tem áudio, não se preocupe, tá? E eu vou falando exatamente o que estava acontecendo. Então, começou a rolar o vídeo aqui. O que acontece, gente? Esse aqui é um carro que eu estava de olho. Eu já tinha feito toda a análise, já tinha feito todo o cálculo de viabilidade, quanto eu estava disposto a tentar gastar para comprar, esses veículos. Então, o que acontece? Eu estava monitorando uma Ford Ranger e também estava monitorando um Ford Focus. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, já nessa página inicial aqui desse Ford Focus, acabou de mudar para Ranger, tinha algumas informações sobre o veículo, Então, não sei se vai chegar a aparecer aqui mais detalhado. Esse aqui é o lance atual, enquanto que está o tempo que está rolando, que está aberto para lance, o valor que vai ficar o próximo lance, o valor total com as taxas, E aqui a possibilidade de enviar o lance. Aqui o histórico de lance, aqui algumas informações, quilometragem, a localização, a tabela FIP dessa Ranger, ela estava 106 mil e o próximo lance atual estava em 57.900. Então, o meu próximo lance seria 58.400. O que acontece? Essa Ford Ranger, ela acabou estourando, digamos assim, o orçamento, o que eu tinha previsto para gastar. Então, eu estava prevendo gastar no máximo 55 mil reais para levar aquela Ford Ranger. Então, como chegou em 58, eu acabei desistindo desse lote, que era o lote 08, e acabei indo para o lote 09, que era o Ford Focus. Então, que era outro veículo que eu estava monitorando. Então, como não deu certo, a questão da Ranger eu acabei indo, migrando para a minha segunda opção. Até isso é uma dica que a gente sempre dá, que vocês tenham sempre em mente, tenham sempre uma segunda carta na manga. Então, você tem que ter sim a sua primeira opção, mas tenha também uma segunda opção. E aqui era um ótimo negócio, ó, 56 mil reais de FIP o Ford Focus. E olha aqui enquanto estava o lance atual, ó. O meu lance atual, diga-se de passagem, ó, tá até verdinho aqui, porque era o meu lance que estava ganhando. Então, eu estava levando por 24.600 um Ford Focus avaliado em 56 mil. Claro, estava localizado em Uberlândia, Minas Gerais, mas eu ia patrocinar, digamos assim, toda a questão do transporte, eles iam entregar aqui na porta da minha casa. Esse aqui é um site muito bom, um site bem confiável, loopleilões.com.br. Podem comprar sem medo nesse site. Já adianto, ele é mais voltado para leilões extrajudiciais. Ele não é voltado para leilão judicial. Aqui até eu acabei abrindo na época que é os detalhes, valores das taxas e tudo certinho. Daqui a pouco eu vou mostrar no site para vocês. Então, o que acontece? Tem uma técnica que eu gosto de utilizar, que é para leilão judicial, e tem outra técnica que eu acabo utilizando para leilão extrajudicial. Nós aqui do Arca Leilões, a gente costuma operar com duas formas distintas para os dois tipos de leilões, até porque eles são bem diferentes a dinâmica de funcionamento. Por exemplo, em se tratando do leilão judicial, olha só, extrajudicial, melhor dizendo, a gente tem várias informações. A gente tem a foto do veículo, Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Vamos ver se aparece aqui em algum outro momento. O meu lance atual tinha sido superado. O cara tinha ido para 25.100. Então, o meu lance foi superado. Até apareceu a mensagem aqui, ó. Seu lance atual foi superado. Você ainda pode dar um lance superior. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa das informações que eu queria mostrar para vocês.
Ah, daqui eu já tinha dado outro lance. Onde é que tá? Ó, esse aqui foi para condicional. Já já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então deixa eu voltar aqui na parte das informações do veículo. Ou melhor, quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês na prática ali no site. Deixa eu fechar o vídeo aqui. E aí eu já conto para vocês a história, né? O que aconteceu com esse carro. Bom, deixa eu primeiro finalizar. Vamos voltando aqui mesmo. Então, aqui o meu lance atual estava 24.600. Então vou adiantando um pouquinho. Estava aberto, ó, encerrava em 28 segundos a partir do ó. Então, se ficasse assim, terminasse o tempo, eu ia levar o carro. O que acontece? Alguém foi e deu um lance nos últimos segundos ali que restavam. Então, meu lance foi superado. Então, a gente passou a ter mais alguns segundos para disputar. Então, o que acontece? Você vai observar que eu vou esperar esse tempo baixar para então eu dar mais um lance. O cara que está lá do outro lado deve estar na expectativa. Tomara que a outra pessoa não queira. Então, vou adiantar aqui um pouquinho. Ó, 28 segundos, 27. O meu lance ainda tá. Meu lance ainda. Não é o meu lance, né? Ó, o meu lance foi superado. 21, 20. Então, conforme vai passando o tempo aqui, eu já vou dar o meu próximo lance. Então, bom, Ford Focus, automático, 2016, FIP de 56 mil, ó, 9 segundos. Aí, então, eu clico para confirmar o meu lance, ó, 25.600, meu lance atual. O tempo voltou, ó, já voltou, começou a contar o tempo de novo, e por enquanto o meu lance atual está vencendo. Vou adiantar aqui um pouquinho o tempo ali para a gente ver. Esse aqui era o lote anterior que eu estava monitorando, que era o lote 08, que era Ford Ranger. E aqui o lote 09, que é o meu lance atual, estava vencendo, né? Que é o Ford Focus. Então aqui as informações da Ranger. Era um baita negócio, porque essa Ranger ela tinha tabela FIP avaliada em mais de 106 mil reais e ela estava saindo ali a partir de 30 e poucos mil. Então era um leilão extrajudicial e como eu disse já em algum momento, em alguma aula, os leilões extrajudiciais também estão recheados aí com ótimas oportunidades de negócio. Então, ó, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo, ó. Lance atual. Faltando 5, 6 segundos, o cara superou o meu lance e então o tempo voltou. E aí a gente foi, né, nessa briga, só que eu tenho uma técnica que eu utilizo, e é claro, eu também calculo até onde eu vou chegar em cada carro. Ó, aqui o histórico de lance, onde está vermelho são os lances que eu dei. Ó, faltam 30 e poucos segundos, então vamos indo, vamos avançando, 29, deixa eu adiantar. Ó, o valor do seu lance de envio, ó, eu estava esperando passar o tempo para eu enviar mais um lance, 26.600. E esse aqui veio a ser o meu último lance. Então, faltando alguns segundinhos, 12, 11, 10. Eu vou clicar em enviar lance e vou confirmar o meu lance. Então, 5 segundos, eu confirmei o meu lance e foi para 26.600. O tempo voltou. E se a gente for adiantando aqui, você vai ver que o tempo vai passar e eu acabei arrematando esse veículo, ó. 18, vou adiantar aqui mais um pouquinho, 9 segundos, estou adiantando o vídeo aqui, 0, ó. Condicional. O que significa esse condicional? Quando você vê esse termo no leilão ou em algum lote, condicional é a mesma coisa, imagine que onde está escrito condicional é como se tivesse escrito em análise. Ou seja, o comitente, que é a pessoa que está vendendo aquele bem, ele vai analisar se ele aceita esse valor ou não. Então, essa é uma particularidade que você acaba encontrando em alguns leilões, que é quando o bem, o lote é arrematado, ele vai para condicional. Ou seja, o banco, nesse caso aqui, como era um leilão extrajudicial, ele ia avaliar se ele aceitaria ou não o valor pelo qual esse Ford Focus foi arrematado. Então, ele foi arrematado por 26.600, com as taxas, lembra a taxa do leiloeiro, 5%, a taxa imposto e tudo mais. Então, ó, esse veículo acabou, então, só de taxa, ó, deu 5 mil reais praticamente, né? 26 para 31, então, 5 mil reais aí. 5 mil? Meu Deus, estou ruim a beça de conta, né? 5 mil reais. 5 mil reais de conta. De taxas, né? Então acabou indo para 31.600. Então esse era o valor que ia custar para mim. Na próxima aula, se não me engano, tem uma aula que eu vou disponibilizar para vocês, a nossa planilha aqui do Arca Leilões que a gente utiliza para calcular a viabilidade de negócio ou não, se é viável ou não a gente tentar arrematar um carro. Então, ó, o tempo está passando aqui do vídeo e o carro foi para condicional. Esse condicional não tem um tempo certo, um tempo determinado. 5 minutos, 10 minutos, 24 horas, 12 horas. Então, o que acontece? Assim que termina e vai para condicional, o teu papel é ficar incomodando o leiloeiro. Ficar incomodando o leiloeiro e tal. Ficar incomodando o leiloeiro. Vou fechar o vídeo aqui.
O lance atual está vencendo, né? Então, o meu lance atual venceu, vou fechar o vídeo aqui. E eu vou mostrar para vocês o lote aqui na prática, né? Pra gente ver. Então, deixa eu digitar Focus aqui, que eu acho que ele já vai aparecer. Evento, esse mesmo. Ó. Então, tá aqui, ó. Não vendido. O que aconteceu? Foi para 26.600. Aqui, ó, dá para ver o histórico dos lances. Como eu não tô logado, não dá para ver qual que é meu. Vou fazer o login aqui. Só pra gente poder olhar com mais detalhes ali. Beleza? Já fiz o login. Vamos voltar lá. Focus. Então, beleza, já estou logado na minha conta. Ó, então, aqui a informação, seu lance atual está vencendo. Aqui é quando o seu último lance foi superado, né? Então, aqui está o histórico de lances. Notem que esse Ford Focus avaliado, né, FIP 55, ó, mês passado, quando eu estava tentando arrematar, ele estava em 56, você lembra, apareceu no vídeo, né? Agora esse mês, ó, já caiu para 55 a FIP. Então, ele começou em 18.100. E então, né, teve o primeiro lance, o primeiro dia ali, eu tinha dado um lance, 18.600, mais as taxas aqui, foi para 23.200. Aí então, quando falta isso, foi bem antes. Quando faltava um dia para o leilão, eu fui e dei outro lance, 24.600. Esse lance foi superado, né, no mesmo dia, e aí no dia que abriu o lote, no dia que abriu para leilão, eu dei um lance, né? Que foi aquele que foi superado pelo cara, quando faltava alguns segundos para acabar. Eu não fiquei monitorando o lote. E aí o cara superou, e então eu dei o meu último lance derradeiro, né? Que foi o que eu acabei vencendo. Daí lembra que estava escrito aqui em condicional? Condicional? Então o que significa? Que o banco ele ia analisar. Comitente, nesse caso aqui, ó, vamos dar uma olhada quem que era o comitente. Ele deve te trazer a informação aqui. Das Cruzes, indisponível. Bom, deve ter as informações aqui, documentação, condições de termo, mas se não me engano... Bom, o comitente aqui era o Banco Santander. Então, o que acontece? Foi para condicional, foi para análise e, infelizmente, o Santander acabou não aceitando esse valor de 26.600. Por quê? Aqui tem alguns detalhes. Por exemplo, esse carro aqui, ó, é um ótimo carro, ó. Aqui as fotos, um baita carro, uma baita oportunidade. Motor, né? Tão muito bonito, completo, né? Automático, banco de couro, né? Não estava tão rodado, 85 mil quilômetros. Aqui as fotos. Se eu clicar aqui, ó, ele tem até um vídeo de funcionamento do carro, se não me engano, ó. Tem até o vídeo de funcionamento do carro. Ó. Só para não atrapalhar o áudio, né? Então, enfim, tem um vídeo aqui. Aqui, ó, cautelar. Isso aqui é um detalhe que alguns leiloeiros trazem. Por exemplo, você pode pedir para alguém avaliar o lote para você. Então, aqui você vai preencher, ó, eu quero fazer uma vistoria cautelar, quero um relatório de falhas, quero uma vistoria cautelar, mais um relatório de falhas. Né? Daí eu coloco aqui o evento, coloco aqui as informações. Algumas plataformas de leiloeiro, elas são muito completas. Então, eles oferecem vários serviços. Então, eu posso pagar para ver se é viável ou não eu participar daquele lote, eu disputar aquele lote, né? Então eu poderia aqui pagar para ver. Só que, é claro, eu tenho as informações, ó, detalhamento de como tá as condições do carro, paralama direito com risco, placa Mercosul e tal. Então eu tenho várias informações aqui. Ó, eu poderia até mesmo calcular o frete para entregar lá de Minas na minha casa. Então, ó, 2.789. Então, tem tudo isso. Então, aqui tá as informações sobre o carro, o valor da FIP, o valor, quanto é que estava ficando o lote, prazo para retirada. Então, tem várias informações, tem o edital, as condições de venda. Então, tá tudo aqui. Eu poderia preencher tudo aqui, documentação, condições de termo, a retirada, os prazos, o pagamento, como que deve ser feito. Então, tá tudo detalhado. Eu já dei uma introduzida, né, sobre esse tema, falando sobre editais com vocês. Então, essa aula é mais para mostrar para vocês a questão da arrematação, alguns detalhes menores aí de como que funciona. Aí o que acontece? Então, nesse lote, eu estava monitorando o lote 9, e aqui, ó, o lote 8, olha que interessante. Eu estava monitorando essa Ford Ranger. Tirar o vídeo dela, ó. Viu que tem o vídeo também da Ranger funcionando, né? Então, aqui as fotos da Ranger também, tá muito bonita essa Ranger mesmo. Eu estava bem interessado nela, só que acabou superando o valor que eu estava disposto a pagar. Então, nesse caso, ela também estava em Minas, né?
Mesmo valor de frete. Vamos ver aqui a FIP, ó, 106 mil de FIP. Olha a margem de lucro que eu poderia ter, né, comercializando essa Ranger. Lembrando que não é um carro batido, né, é um carro que o banco acabou pegando e indo para leilão. Vamos ver aqui, ó, enquanto começou, só para você ter uma ideia, começou em 41.400. 41.400 e terminou em 59.400. Note que também não vendido. Não fui eu que arrematei esse, foi outra pessoa, ao total com as taxas, quanto que ficou. Então, tudo isso se tem que colocar na ponta do lápis. A gente tem uma aula ali que eu vou disponibilizar para vocês a nossa planilha de cálculo. Então, tudo isso se tem que colocar na ponta do lápis na hora de tentar arrematar um bem ou não. Já já vou falar um pouquinho para você sobre as técnicas que a gente utiliza aqui para tentar arrematar um bem. Lembrando que para leilão judicial a gente se utiliza de uma metodologia e para leilão extrajudicial de outra metodologia. Então, já já a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, pô, era uma ótima oportunidade essa Ranger também, tava muito bonita, né? Então, você conseguiu ver o vídeo de funcionamento dela ali. Da mesma forma, se você quisesse pagar uma vistoria nela, você conseguia, aqui informação de quilometragem. Então, esse aqui é um site bem bacana, Loop Leilões, né? Para quem está buscando aí alguns veículos extrajudiciais. Então, você encontra de tudo, você consegue fazer pesquisa aqui mesmo, né? Por exemplo, vamos voltar aqui para o Loop Leilões. Então, ó, já aqui na página inicial a gente tem um Focus, 20 mil tá o lance atual, 10.500 esse Astra, Elantra. Então, da mesma forma que aqui você encontra carro recuperado de financiamento, de financiadora, você também encontra aqueles carros de pequena e média monta, né? Então, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, né? É um Cobalt 10.500. Então, pô, tem muita coisa legal aí, ó. Uma BMW, que é uma BMW 320i, 53 mil. É claro, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é leilão judicial, é extrajudicial. No leilão extrajudicial, né, você encontra mais informações assim a rodo. O leilão judicial, você já tem que pesquisar um pouco mais, você tem que ir mais atrás, mergulhar um pouco mais, analisar mais o edital. Lembrando que o edital é a regra do jogo, então o que está escrito lá é o que vale. Então, aí cabe a vocês, né, fazer essa busca aí. Então, pô, consigo, sei lá, vamos pesquisar aqui que carro que a gente pode ver aqui, uma EcoSport. EcoSport, Ford EcoSport. Só pra gente ver se tem alguma coisa aqui disponível. Ó, então já tem vários, ó. 28 mil lance atual, 2013. Acho que vale mais de 50 mil, né? 2013, né? 35 mil. Essa daqui, ó, logo vai para leilão, em breve. Então tem várias possibilidades. E não é só esse site, tá, pessoal? Lembra daquela lista, né? A lista que foi liberada para vocês. Vocês podem pesquisar à vontade lá, caso encontre algum outro leiloeiro. Lembra, se não tiver na lista, verifica na lista. Se não tiver na lista, verifica na junta comercial do estado para ver se está tudo certo, para ver se não é né, uma página falsa, alguma coisa assim. A gente já comentou, já conversamos sobre isso, né? Numa aula específica aí. Então, beleza. Então, isso aqui é basicamente para mostrar para vocês. Infelizmente, então, resumindo aquela história, eu acabei não levando porque foi para condicional, foi para análise e o banco acabou não aceitando. O banco acabou não aceitando, né? O valor que eu cheguei, que foi 26.600. Por quê? Alguns detalhes eles levam em consideração. Por exemplo, 26.600, eles iam receber 26.600. Eu não sei qual que é a dívida que levou esse carro para leilão. Então, quem sabe a pessoa que tinha esse carro financiado aqui, ela estava devendo ainda 30, 40 mil para o banco, eu não sei. Então, quem sabe o valor que nós chegamos aqui no lance não atingiu o valor esperado pelo aquele comitente, ou seja, nesse caso era o Banco Santander, não chegou ao que eles queriam. Então, se não chegou o valor mínimo esperado por eles, eles têm o direito de não aceitar o valor que chegou. Né? Então, eles têm esse direito. Lembrando, é claro, que esse aqui é um leilão extrajudicial, que é um carro específico de um comitente que é um banco, então ele tem esse direito. Diferente do leilão lá judicial, que quando você vence o lance, aí você venceu. É só em alguns outros casos específicos que aquele leilão vai ser cancelado. Por exemplo, vamos supor que houve o leilão ali no mesmo dia ou um dia antes, questão de falta de comunicação entre leiloeiro, entre o advogado de uma das partes envolvidas, por exemplo, o cara foi lá e pagou a dívida que ele tinha junto à justiça. Então o juiz pode, né, ele tem essa prerrogativa para suspender o leilão. Então, né, o teu dinheiro vai ser devolvido com juros, correção monetária, tudo certinho, caso você já tenha pago algum valor. Então, essa aula é mais para mostrar para vocês, e agora vamos seguindo ali para o que interessa, para não ficar muito longo. Então, aqui a gente já viu o vídeo. Então, algumas dicas que a gente utiliza aí para arrematação.
No leilão extrajudicial, a gente acaba utilizando a técnica dos 3 lances. O que seria essa técnica dos 3 lances? Só que se vocês notarem, ali no Focus eu precisei dar 4 lances. O que é essa técnica dos 3 lances? Eu monitoro, como eu trabalho com mais de uma carta na manga, eu monitoro para ver um lote. Lote você sabe o que é, nada mais é do que um bem à venda no leilão. Eu monitoro para ver se tem pessoas interessadas. Então podem ver que lá eu fui a segunda pessoa a dar um lance. Então tinha uma pessoa interessada. Eu pensei, opa, não é algo que está tão visado. Então eu dei um lance. Dei um lance. E então, um dia antes do lote, ali, do leilão ser aberto para os lances, né? Não, ele já estava aberto para lance, né? Mas antes ali dele entrar, digamos assim, em ação para finalizar aquele lote, né? Para acontecer aquele leilão, aquela praça, eu dei outro lance, foi o meu segundo lance. E aí, no dia do evento, quando abriu o tempo, ali os 3 minutos finais, eu dei mais um lance. Então, eu utilizei 3 lances para tentar arrematar aquele bem. E pode ver que apareceu um cara interessado, que nos últimos segundos, lembra do vídeo ali que eu mostrei? Ele acabou arrematando e superando o meu lance. E então, quando faltavam alguns outros segundos, eu precisei dar um quarto lance, e então eu acabei superando ele e ganhando a disputa. Ah, vai funcionar assim para mim? Não sei. É como eu gosto de trabalhar, é como nós aqui gostamos de trabalhar. Por quê? A gente monitora vários lotes e então a gente começa a acompanhar, né, e realizando essa técnica dos 3 lances, até para você ver se tem mais pessoas interessadas ou não. Você dá um lance lá no primeiro dia, a pessoa, se tiver alguém interessado, e o que acontece? As pessoas são muito ansiosas quando se trata de leilão. Vocês vão ver que quando vocês estiverem na prática, de verdade, ali, tentando comprar, dá uma carga de adrenalina sensacional. O negócio é meio assim que viciante. Você fica ali dando os lances, fica naquela adrenalina, você começa a tremer, começa a suar frio, porque você quer vencer aquela disputa. Então, vocês vão experimentar na prática essa sensação, eu tenho certeza, e é muito boa. E é muito gratificante você vencer uma disputa ali. É muito gratificante mesmo. Espero muito que vocês tenham essa experiência. Então, a gente utiliza da técnica dos 3 lances. Então, o que está escrito aqui também? Acompanhe a demanda. Então, o que seria essa questão de você acompanhar a demanda? Nada mais seria do que você ficar acompanhando a demanda, o lote. Então, você fica monitorando. Então, você entra ali, o leilão vai acontecer, vai terminar daqui 10 dias. Você já começa a monitorar agora, entra hoje, para ver se tem alguém interessado. Tem algum outro lote que você está interessado? Entra amanhã, entra hoje também, e você vai monitorando. E então, quando chega um dia antes, você dá um lance quando abre o tempo e dá um lance final para você arrematar. Então, são algumas formas, né, algumas dicas que você pode acabar utilizando para tentar arrematar. Então, você vai acompanhando essa demanda. Acompanhe o lote antecessor. Ou seja, se vocês olharem aqui, notem que ele tinha, como eu estava trabalhando com 2 possibilidades, o lote 08 era Ford Ranger. Então, primeiro, embora já tivesse aberto para lance os 2, tanto o Focus quanto Ranger, embora tivesse aberto os 2, não sei se você vai lembrar ali do vídeo, o tempo estava rolando para os 2. Quando eu mostro no vídeo, ele aparece o tempo rolando. Só que o que acontece? O tempo final do Focus só vai finalizar de fato quando finalizar o lote anterior, que é o lote 08. E isso vale também para o leilão judicial. Então, sempre monitore o lote anterior, porque vai estar rolando o tempo ali, vai estar rolando os segundinhos aqui, os minutos. E então, você sabe, terminou esse daqui, o próximo é o lote que você está de olho. Nesse caso, eu estava de olho nos 2. Pode acontecer. Então, sempre monitore o lote anterior, porque assim que terminar o tempo aqui, o próximo lote a ser finalizado o tempo é o teu. E assim sucessivamente. Porque nesse caso aqui, nesse edital, todos esses lotes aqui estavam inclusos no mesmo leilão, na mesma praça. Então, é isso que vocês têm que sempre ler as regras do jogo, né? Ler o edital ali para saber. Então, essa é uma dica que a gente dá para você sempre acompanhar o lote antecessor. Terminou, né? Você vai ficar de olho ali, porque é o teu lote que vai ser a próxima bola da vez. O que mais que nós temos aqui? Tenha sempre 1 ou 2 cartas na manga. Então, sempre tenha mais de um carro que você está monitorando. Se for no mesmo dia, no mesma praça, no mesmo leilão, perfeito. Se não for, acompanha, um é num dia, o outro é no outro. Então, tenha sempre essa carta na manga.
Lotes de treinamento, para que serve? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, tem... Lembra lá do Leilões Judiciais? Acessar o site do Leilões Judiciais. Vamos vir aqui em automóveis, lista de automóveis. Aqui tem alguns lotes para vocês treinar lance, para vocês verem como é que é. Então, aqui está por valor, vamos colocar o valor maior, que geralmente é o valor maior que acaba tendo para treinamento. Então, eu sempre acabo indicando para o pessoal, ó, quer treinar? Ó, vamos ver aqui, ó, simulação de leilão. Ó, esse aqui está aberto. Posso dar lance aqui, arrematado, já terminou. Era uma simulação de leilão também. Ó, vamos entrar nesse aqui, ó. Descrição, simulação, 800 mil. Nem sei o que é. Às vezes eles colocam foto, às vezes eles colocam descrição, mas é tudo balela, né? Só fictício para você justamente treinar, porque é um leilão de simulação. Mas as informações aqui, ó, é bem interessante, porque ele fala, ó, não deixe para dar seu lance nos últimos segundos para o encerramento do leilão. Lembra que eu deixei para os últimos segundos lá? Por quê? Porque a minha internet é boa. Então, às vezes, pode ser que você esteja pelo celular, os dados móveis do celular, alguma coisa. Então, você tem que ficar esperto com isso, né? Sempre utilize Wi-Fi, uma internet boa, porque isso pode fazer toda a diferença. Para melhor entender o trajeto que a internet faz até chegar a você, clique aqui e veja os detalhes. Então, eles acabam se preocupando porque eles sabem a questão da dificuldade aí de internet no dia a dia. Então, até tem bens na região de Xingu. Ó, tem uma galera participando aí, ó, José Chico, Dono Golf, o pessoal tá brincando aqui, né, treinando, né, essa simulação de leilão. Você não pediu a habilitação, vamos se habilitar. Qual que é esse aqui? Ó, Joyce Ribeiro, eu já tenho conta, eu já tenho cadastro aqui nesse leiloeiro, na Joyce. Viram que eu estava aqui no Leilões Judiciais, né? Lembra que eu falei que aqui dentro fica reunido vários leiloeiros, né, que trabalham com leilão judicial? Então, essa Joyce é um exemplo. Então, beleza. Vou me habilitar aqui, como eu já tenho. Vou só aceitar os termos aqui. A gente vai ter uma aula bônus, onde eu mostro isso aqui para vocês. Então, requisitar autorização. Vamos ver se eles vão me liberar na hora. Alguns, geralmente, ele vai para análise. Esse aqui não. Liberou na hora. Acessar auditório. Então, aqui é a forma como eu quero ver. Alguns sites, eles permitem 2 tipos de visualização. Tipo carta, tipo lista. Eu gosto de tipo lista. Eu gosto de, né? Ó, fechado, rematado, que era aqueles outros que a gente tava vendo, né? Esse daqui que a gente tá vendo, qualquer era um que partia de 800 mil, né? Se não me engano, cadê? Lote, simulação de leilão Porto Alegre. Qual que era, gente? 800 mil, 400 mil. Bom, vamos pegar qualquer outro aqui, só pra gente brincar. Ó, simulação de leilão a cego. Então, vamos dar lance. Ó, parcelas, sim. Confirmar lance parcelado. Aqui, note que ele não apareceu aquela possibilidade, igual tem, que você coloca quantas parcelas você quer fazer. Então, dependendo do leiloeiro, ele não habilita. Por quê? Porque provavelmente esse leiloeiro, a proposta parcelada, você tem que enviar documentação. Então, esse daqui, então você não consegue escolher aqui. Você vai mandar via documentação solicitando parcelamento. Mas aqui eu posso dar uma parcela à vista. Aqui eu vou escolher o valor, por exemplo. Valor à vista ofertado no lote 09. E dou um confirmar. Fechar. Esse daqui, né? Lote 09, simulação de cego. Enfim, então aqui você consegue brincar bastante. Vamos ver aqui, vamos atualizar esse outro aqui. Quero achar esse daqui para aparecer aqui pra gente. Então esse aqui, qual que é o lote? Eles colocaram lote 05. Vamos acessar o auditório de novo pra gente dar uma olhadinha aqui. Lote 05, esse aqui que eu quero. Lance, à vista, parcelado, sim. Então, vamos oferecer esse valor aqui. É um valor fictício, só pra gente ver, ó, incremento. Ó, novo lance, já apareceu aqui, já atualizou. Agora vamos voltar ali e atualizar a página pra gente ver. Vamos ver se vai aparecer aqui o meu usuário já. Ó, já apareceu aqui, mas olha que já tem alguém brincando exatamente agora. Esse cara já deu 57 lances só para brincar e ele já me superou aqui. Né? Então, enfim, ó, já apareceu aqui o usuário, né? Onga, né? Magno, de trás para frente. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês. Tem lotes de treinamento para vocês ir simulando. Então, vou acessar o auditório aqui, ó, pra gente dar uma olhada. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele só tá aparecendo horário, né? Ele não tá aparecendo tempo, nem nada disso. Alguns outros leiloeiros é legal, que nem aquele outro site que eu tava lá do leilão extrajudicial, ele vai aparecendo o tempo ali em cima. Então, o que acontece? Aquele tempo em cima ali, ele costuma aparecer geralmente ali nos últimos instantes, né? Nos últimos minutos, fica correndo o tempo ali, você fica naquela adrenalina, então é algo bem bacana. Então, caso vocês tenham interesse em entrar para ver como que dá lance, caso vocês, né, forem operar
por essa plataforma aqui do Leilões Judiciais. Basicamente, vocês vão trabalhar com esse tipo de layout aqui, né, para vocês poderem dar seus lances. Então, isso aqui foi basicamente para mostrar para vocês um lote de treinamento, simulação. Vamos voltar ali onde nós estávamos. O que mais que nós temos aqui? Então, um lote de treinamento. Calcule a viabilidade, então vai ter uma aula específica, eu não sei se é a próxima aula ou na outra ainda, onde a gente vai disponibilizar para vocês a planilha, e aí eu vou analisar com vocês um lote, alguns valores, por exemplo, ali, simular uma arrematação, e aí você vai colocar o valor ali e a gente vai simular esse cálculo para você ver até onde você pode ir, porque isso é muito importante, você saber até que valor você quer chegar. Isso tem que estar muito certo, porque não é somente o valor da arrematação, tem o valor da taxa de 5% do leiloeiro. Desculpa, pessoal. Tem mais alguns outros valores envolvidos. Às vezes vai ter custo de transporte. Então, tudo isso você tem que acabar considerando, né, na hora de você definir até que valor você quer chegar. Então, essa técnica dos 3 lances, a gente costuma utilizar ela para o leilão extrajudicial. Agora, para o leilão judicial, você tem que pegar essa visão. Para o leilão judicial, você não pode ser afoito. Você não pode ser ansioso. O que acontece, o que a gente mais encontra é pessoas que não têm experiência, pessoas que não... Vou abrir esse primeiro aqui. Pessoas que não têm conhecimento sobre o leilão judicial. Então, no leilão judicial, dependente do extrajudicial, por quê? No leilão extrajudicial, as pessoas já costumam ter um pouco mais de experiência, então elas vão acabar atuando lá no mercado extrajudicial. Então, por isso que é um pouquinho diferente. Então, aqui, imóveis poderão ser parcelados com entrada de 25% e o restante até 30%. Por mais que a lei permita até 60%, né? Em alguns casos até sem entrada, né? Porque isso aqui é um leilão da Justiça Federal. Mas vamos ver aqui, ó. Casa, edificação, galpão. Ó, esse Classic aqui, ó. Vou pegar esse aqui só pra gente dar uma olhadinha nele. Ah, já foi arrematado, já fechou. Mas olha, foi arrematado e apareceu só uma pessoa. É aquilo que eu tava falando para vocês, pessoal, né? Ó, valor aí avaliado em 16 mil. Em 16 mil reais, saiu por 9.600 e ele podia ser parcelado. Só que o cara não parcelou, ó. Tá manual, então ele não quis parcelar, embora tivesse essa prerrogativa aí para ele parcelar o veículo, né? Então, bonitinho o carrinho. Inteiro. Por dia a dia às vezes resolve, né? Tá aí. Enfim. Então o que acontece, ó? Só uma pessoa interessada. Agora vamos tentar analisar o seguinte. O lote terminou no dia 11/3, às 10h45. Vamos ver o horário que o cara deu lance? 11/3, às 10h10. Faltava, então, 35 minutos aí para terminar o leilão. Então, esse cara, não diz o nome aqui não, o usuário dele colocou o nome. Esse cara foi muito esperto, porque o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, por exemplo. Se a gente encontra, eu quero mostrar para vocês. Vamos ver esse cadete aqui. Não, 0 lance. Ninguém interessado. Vou pegar algum outro aqui. Tem que ter um aqui pra gente mostrar para você o que acaba acontecendo. Ó, 31 lances. Esse aqui provavelmente vai ter. Ó, o caminhão que eu tava olhando esses dias. Vamos ver. Aqui provavelmente aconteceu isso, ó. Não. Ó, o pessoal nesse lance aqui já foi mais esperto. Ó, 11/3, 11/14. Tá vendo que as maiores disputas aconteceram no próprio dia 11? É que eu não tenho acesso aqui a todos os lances que foram dados, porque foram dados um total de 31 que apareceu, né? Se não me engano. Ó, então, 10, 15, 25, 28, 29, 30. Isso. 5, 20, 30. Tem 30 lances aqui. Ó, total de 31. O que acontece? O pessoal, como eu estava dizendo, no leilão judicial, eles são muito ansiosos. Então, o que acontece? O lote vai ser arrematado, vai acontecer o leilão dele lá no dia 20. 20 dias antes, a pessoa já começa a dar lance. Não faça isso no leilão judicial. Não faça isso. Por quê? Essa é a maior dica que a gente pode dar para você nessa questão do leilão judicial. Não seja ansioso. Porque se você der o lance 20 dias antes, no leilão judicial, lembra que tem bastante detalhe, se pode ser parcelado ou não, quais são as condições, uma análise do edital, tudo mais. A pessoa vai ver, opa, alguém deu um lance nesse carro, ou nesse caso, que é nesse caminhão, levou por 41 mil, avaliação de 50, partiu, começaram em 25 mil a disputa. Então alguém vai lá, alguém já deu um lance, ou seja, alguém já analisou e viu que é viável, que é legal, que está em bom estado de conservação e que vale a pena comprar. Então a pessoa vai olhar, já tem gente dando lance, então é algo que vale a pena investir. Então por isso que no leilão judicial,
né, e até mesmo lá no leilão extrajudicial, a gente trabalha com esses 3 lances, e a gente costuma ficar ali mais no último dia, para justamente não despertar, né, um interesse em curiosos, né? A pessoa vai olhar ali, opa, já tem gente dando lance ali. Então aquilo desperta o interesse, a pessoa vai tentar realmente, de fato, querer dar um lance ali naquele bem. Então não seja ansioso, espera o último dia. Na maioria das vezes, quando você vê as pessoas bem antes tentando dar os lances, às vezes a pessoa não tem nem conhecimento e ela já começa a dar lance ali sem parar. E às vezes isso acaba atrapalhando, porque às vezes você encontra um lote que está do jeitinho que você é. Você vai lá, pesquisa, pô, encontrei esse carro perfeito, consigo parcelar em 48 vezes e tal. Ó, vamos ver, esse aqui é um CrossFox. Esse aqui só pode ser parcelável em 6 vezes, né? 15 mil reais, 25% de entrada. Então vamos supor que você quer esse carro aqui, ó. Você já acha, procurou, fez as suas pesquisas, né? Foi lá, tentou encontrar o carro, pediu para o mototáxi lá olhar o carro, tirar foto para você, ou de repente você foi lá visitar o bem, não sei, pode ser que aconteça isso, né? Ou você confia aqui na descrição do oficial de justiça, né, no que está escrito aqui tal sobre detalhamento, né, porque ou é um lote que tem as fotos, você achou bacana pelas fotos, ou é um lote que não tem foto, daí você deu uma forma, né, de pesquisar e tal. E você gostou daquele carro muito, e aí vai lá, alguém sem noção, e começa a dar lance bem antes. Vai despertar interesse em outras pessoas, aquelas outras pessoas vão começar a ser atraídas para aquele lote, porque vai ver que alguém já analisou, que é viável, e vai atrapalhar e vai frustrar o teu negócio. Então, seja muito esperto na hora de dar os seus lances, tanto no leilão extrajudicial quanto no leilão judicial. Então, são algumas coisas aí que a gente orienta para vocês nesse sentido aí na hora de tentar a arrematação. O que mais que a gente tem aqui? Algumas dúvidas frequentes. Beleza, arrematei, e agora? E agora depende. Depende se o leilão é judicial ou se o leilão é extrajudicial. Se o leilão é extrajudicial e se o leilão é judicial, uma coisa é verdade. A primeira coisa é você entrar em contato com o leiloeiro. Já entra em contato com o leiloeiro já para você começar a apressar, afinal de contas você quer logo pegar o teu bem. Já entra em contato, liga, manda um e-mail, fala, ó, arrematei tal bem lá, o lote número 2 lá do edital tal. Já para ele ficar ciente, beleza, qual que é a forma de pagamento? É tal. Ele já vai emitir, né, a guia para pagamento, já vai efetuar o pagamento, já vai mandar o comprovante para ele. Então a pressa é tua. E lembrando que lá no edital também vai estar prevista a questão dos prazos, as formas de pagamento. Então tudo isso você tem que ver antes, né? Então são coisas que você tem que colocar na ponta do lápis. Vou solicitar uma carta fidejussória. A gente vai ter uma aula específica sobre a carta fidejussória. Caso você já tenha visto esse termo em algum edital, analisando lá, vai ser, você pode parcelar apresentando calção ou carta fidejussória. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, arrematei agora, entre em contato com o leiloeiro para ver como proceder, quais são os próximos passos, né? Segue lá o que está no edital. Quais documentos apresentar? Depende também. Depende se é leilão judicial, se é leilão extrajudicial. Por quê? Porque você já fez o cadastro na plataforma, lembra que eu falei sobre isso? Então você já fez o cadastro, os documentos já estão tudo certo. Então sempre veja se está tudo certo com a tua documentação, não deixe para fazer cadastro na plataforma um dia antes, porque tem todo um prazo de análise da plataforma para ver se está tudo certo com os teus documentos, porque aquilo pode frustrar, né, o teu arremate e você acabar perdendo aquele bem. Então não deixa para a última hora, não seja brasileiro nesse sentido, né? Posso participar do leilão para um terceiro e adquirir o bem? É algo que as pessoas sempre perguntam. Pode. Inclusive, né, quem trabalha, né, a gente que trabalha com consultoria em leilão, muitas vezes a gente faz isso, né? O que acontece? Você arrematou bem, aí você transfere o auto de arrematação, né? Entra em contato com o leiloeiro e transfere para um terceiro. Então, você consegue fazer isso, né, em parceria com alguns leiloeiros e consegue transferir, né, para outra pessoa assumir aquele bem. Qual o prazo para retirada? Depende se é leilão judicial ou leilão extrajudicial. Lembra dos prazos do leilão judicial que costumam demorar um pouco mais, que eu comentei? Se você quer pressa, vai para o leilão extrajudicial. Você comprou o carro num dia, arrematou hoje, se você fizer contato com o leiloeiro hoje mesmo, pagou hoje mesmo, amanhã você já pode ir lá retirar o bem. Né? Porque é muito mais rápido. Já no leilão judicial tem toda aquela questão do tempo, né, que a gente já comentou a respeito. Como pagar pelo bem? Vai ter uma aula específica, onde eu vou falar mais sobre isso, sobre a questão do pagamento, sobre a questão do pagamento de um leilão judicial e a questão dos pagamentos que são feitos aí por um leilão extrajudicial. Então vai ter uma aula específica sobre isso. Então essa aula vai chegando ao final dela, é basicamente para tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas dúvidas, dar algumas dicas para vocês também sobre a arrematação.
E no mais é isso. As outras dúvidas que forem surgindo, logo logo você vai ter acesso ao nosso grupo de suporte, dúvidas frequentes. Vai ter vários alunos lá, dependendo do grupo que você cair. Vocês vão trocando figurinha, vão sempre enriquecendo e as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão mandando lá e a nossa equipe aqui do Arca Leilões, a gente vai respondendo vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você na próxima aula.